Meus queridos e amados irmãos, que a doce e gloriosa paz do Senhor Jesus seja com todos. Nós estamos de volta para a gravação de mais um vídeo de Escola Bíblica Complementar, um vídeo comprometido com a poderosa Palavra de Deus. Esse vídeo nós publicamos toda semana, às segundas-feiras, e é um vídeo que visa complementarizar o seu estudo. Então, em todos esses vídeos, nós os elaboramos em 10 tópicos, abordando diversas partes da nossa lição e que podem abrir uma ideia nova, uma nova perspectiva. Meus queridos irmãos, eu quero dizer aos irmãos que eu não estou em Maceió, que é a minha cidade. Vocês estão vendo o fundo aqui, não é o escritório, né? Eu estou em Montes Claros e quero começar esse vídeo pedindo as orações, porque nós viemos a Montes Claros, eu, minha esposa, a esposa do meu genro, viemos conhecer o nosso primeiro netinho e, numa fatalidade, todos nós fomos acometidos de Covid e a minha esposa se encontra hoje, no dia da gravação desse vídeo, que é uma segunda-feira, ela se encontra no CTI da Santa Casa de Misericórdia, aqui de Montes Claros. Então eu rogo as orações. Ela foi acometida de uma embolia trombopulmonar, ou tromboembolia pulmonar, e está hospitalizada, requerendo cuidados muito especiais, mas graças a Deus que me parece que está assim, 80%, vamos dizer, fora de perigo. Mas eu aproveito aqui para pedir as orações. Eu tenho muitas razões, irmãos, para não estar gravando esse vídeo hoje. Desculpe a minha aparência assim também, porque a gente fica com uma dor muito grande no coração. Minha esposa é uma tremenda companheira que me ajuda na obra e eu tinha todas as razões para não gravar, mas para mim, os espectadores desses vídeos que nós publicamos toda semana são como uma igreja para todos nós. Então nós queremos, com muito carinho, com muito respeito a vocês, gravei esse vídeo. Ele não vai sair na segunda-feira, porque não foi possível, nos perdoe o atraso. Mas vamos então estar iniciando esta lição. Eu não sei como está a qualidade do vídeo, também deve surgir algum barulhozinho aí que não é costume vocês ouvirem, mas nos perdoe. A intenção é fornecer a vocês o conteúdo. Está aqui a nossa lição desse trimestre, Está aqui, lição publicada pela Casa Publicadora das Assembleias de Deus, e a lição vai falar sobre o apóstolo Paulo, esse grande bandeirante do cristianismo, considerado aí o 13º apóstolo, um homem muito especial, chamado por Deus para levar o evangelho aos gentios. A lição tem como título maior o apóstolo Paulo, lições da vida e ministério do apóstolo dos gentios para a Igreja de Cristo. Muito bem, esta lição está sendo comentada pelo nosso muito digno pastor Elianai Cabral. E hoje nós vamos falar, irmãos, lição número 1, está programada para 3 de outubro de 2021, nós vamos falar sobre o mundo do apóstolo Paulo. Me interessa hoje falar sobre o contexto ao redor do apóstolo Paulo e o contexto interno do apóstolo Paulo. Então, nossa lição, ela dispõe de uma introdução. Tem o primeiro tópico que vai falar sobre o mundo de Paulo no Império Romano. O segundo tópico vai tratar sobre o mundo cultural de Paulo. E o nosso terceiro tópico, está bem aqui na frente, o mundo religioso de Paulo. E, por fim, uma conclusão. Nossas lições vêm geralmente em 3 ou 4 tópicos. Essa está em 3 tópicos e nós vamos, então, dar uma ampliada, com todo respeito ao comentário que está aqui, que eu vou me aproveitar de muita coisa. Nós vamos falar sobre 10 tópicos dentro dessa lição. Então, queridos, o primeiro tópico que eu quero comentar, e eu pretendo ser bastante objetivo, me interessa hoje fornecer os tópicos para os irmãos, vocês podem aprofundar direitinho. Muito bem, o primeiro tópico eu coloquei aqui, um mundo sob o domínio do Império Romano. Então, os irmãos sabem que quando Paulo se levanta, como um perseguidor da igreja, após a morte de Cristo, claro, ele ainda está, e o mundo está, sob o domínio do Império Romano.
Então nós vamos ver aqui no tópico 1 e subtópico 2, que fala sobre a geografia do mundo de Paulo. Então nos diz aqui, geograficamente, o mundo gentílico estava sob o domínio do Império Romano, então, debaixo do Império Romano. Naqueles dias, entre o ano 33 e 35 depois de Cristo, o imperador era Tibério. A dimensão geográfica do Império Romano permitia excelentes possibilidades de viagens missionárias. Segundo informes da história, a malha viária abrangia em torno de 300 mil quilômetros, sendo que 90 mil quilômetros apresentavam condições excelentes para viajar. As estradas do Império, bem como as vias marítimas, foram de grande importância para a expansão da fé cristã. E mais embaixo diz que ele usou todos os meios possíveis de transporte da época, e nós sabemos que o Império Romano, não obstante estar oprimindo, escravizando, dominando aquelas nações, mas também proporcionava alguns benefícios. É o que vemos aqui. Na síntese do tópico 1, vai dizer assim: a Pax Romana, que era a paz romana, a geografia e os meios de transportes urbanos e do campo do Império Romano contribuíram para a propagação do Evangelho. Então veja o que Deus faz. Claro que em todas as partes ninguém estava satisfeito, nem mesmo os judeus, os israelitas estavam satisfeitos de estarem sob o domínio de uma outra nação. Mas esse domínio trouxe ordem, trouxe determinada organização, construção de estradas, domínio de determinadas rebeliões, punição, haviam muitos ladrões ao longo das estradas, mas o Império Romano impunha determinada ordem. Então, um mundo sob o domínio do Império Romano. É a primeira coisa que nós queremos deixar aqui. O segundo tópico, irmãos, um mundo influenciado pela cultura grega. Se por um lado a espada romana dominava, e aí Roma dominava politicamente, economicamente, militarmente, Então, se por um lado eles dominavam assim, o mundo era influenciado pela cultura grega. Todos nós sabemos que Alexandre o Grande, quando expandiu o império, Alexandre o Macedônio, ele expandiu o seu império, ele dominou quase todo o mundo. E ele levou consigo, obviamente, a cultura helênica, que era a cultura grega. E essa cultura era tão forte que mesmo o Império Romano dominando, ela tinha uma influência muito grande, a sua língua, o grego, que inclusive o Novo Testamento foi produzido no grego koiné, era o grego falado popularmente naquela época. A filosofia grega, nós sabemos que a Grécia é o berço dos grandes filósofos, como Sócrates, Aristóteles, Platão e outros. Nós vamos ver aqui no tópico 2 e subtópico 1, que fala um pouco sobre isso aí, nos diz assim: a língua mundial daqueles dias era o grego. Para o povo judeu, o hebraico e o aramaico eram línguas nativas. Entretanto, apesar de a Palestina e todos os demais países do Médio Oriente estarem sob ou debaixo da autoridade do Império Romano, prevaleceu a língua do grego koiné, possibilitada pela infraestrutura de comunicação do Império. O koiné era uma língua popular muito difundida na época. O Novo Testamento foi escrito no grego koiné. E o apóstolo Paulo falava e escrevia fluentemente tanto o grego como o hebraico e o aramaico. Utilizando o grego, Paulo teve uma formação básica em Tarso, Tarso, e posteriormente foi levado por seu pai, que era judeu e pertencia ao grupo dos fariseus, em Jerusalém para aprender e conhecer em profundidade a Torá aos pés do rabino Gamaliel. E a síntese do tópico 2 vai nos dizer assim: o grego koiné era a principal língua do império do apóstolo e, como mola propulsora da cultura grega, ela contribuiu para a propagação da mensagem escrita
do Evangelho. Então está aí um conteúdo para o nosso segundo tópico. E vamos agora então para o tópico número 3. O nosso terceiro tópico vai dizer assim: um mundo infestado de religiões. Né? Então, queridos, no tópico 2 e subtópico 2 da nossa lição, nós vamos ver isso aí bem claramente, que fala sobre o mundo cultural do apóstolo Paulo. O Império Romano respeitava a diversidade religiosa, desde que se respeitassem os deuses do império. Em Roma havia os cultos a entidades gregas como Eleusis, Dionísio, Átis, que se integravam com divindades egípcias como Osíris, Serapis, bem como as divindades orientais Mitras e Asclépio, uma divindade de cura. Havia divindades da Ásia Menor sob o domínio do império em Éfeso, Colossos e Corinto, tais como Diana, a Diana dos Efésios, Artemis e outras mais. Essa divindade religiosa acabou facilitando a propagação do nome de Jesus pregado pelos apóstolos. Então, queridos, é muito interessante isso aqui, que o mundo do apóstolo Paulo era um mundo infestado de religiões. Existiam os judeus, que mantinham sua tradição de adorar a Yahvé, o único Deus verdadeiro. Existiam os deuses do Império Romano, existiam os deuses que eram de origem grega, muitos deuses que eram adorados por Roma, era, vamos dizer, uma similaridade dos deuses gregos. Nós vamos ver em Atos 17, quando Paulo chega em Atenas, e ele, enquanto ele aguarda seus companheiros, ele olha a colina de Marte e ele vê diversos altares a diversos deuses. E ele diz aos atenienses: varões atenienses, em tudo vos vejo um tanto supersticiosos, porque passando eu e vendo os vossos altares, achei também um altar ao Deus desconhecido. Esse, pois, que vós honrais, não o conhecendo, é o Deus que eu vos anuncio. Então, queridos, Roma dominava o mundo e esses povos que eram dominados por Roma, mantinham seus deuses. E Roma não tinha interesse em ficar brigando com religião, causando dissensão, causando revoltas. Não, ele tinha que manter a paz, a pax romana. Então havia um limite. E eles, muito sabiamente, eles deixavam, apesar que as lideranças, muitas eram compradas pelo Império Romano, porque não atuavam religiosamente no sentido de edificar o povo em relação a Deus, mas a religião funcionava como, vamos dizer, uma medida de dominação do povo, como uma medida de acalmar o povo, dar uma chupetinha para que o povo ficasse contente e Roma de fora dominando naquilo que lhe interessava. Então compravam corruptos, pessoas que eram corruptas, e essas pessoas atuavam na liderança e maliciosamente eles iam dominando. Vejam que quando os sacerdotes veem que Jesus está sendo uma ameaça, eles dizem: vamos tirar esse homem de cena, parafraseando, vamos tirar esse homem de cena, porque senão daqui a pouco nós vamos perder o nosso lugar, vamos perder a nossa posição. Então, a intenção deles era manter o povo ali, com uma religião embriagadora. Então, queridos, o mundo do apóstolo Paulo, um mundo infestado de religiões, as religiões da Ásia Menor, as religiões que eram os deuses de Roma, os deuses da Grécia, e enfim, e outros que a gente às vezes nem conhece, que eram muitos. Muito bem, queridos, o nosso quarto tópico, eu coloquei aqui, um mundo carente de evangelização. Qual era o mundo do apóstolo Paulo? Um mundo carente de evangelização. Porque não obstante ser um mundo que tinha muitas religiões, ter religião é uma coisa, ter Jesus é outra coisa. Abraçar religiões é uma coisa, abraçar o cristianismo genuíno é uma outra coisa. Então veja que em Atos capítulo 1, versículo 8, neste mundo
infestado de religiões, Jesus disse aos seus discípulos: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e vocês serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como Judéia, Samaria e até os confins da terra. Mateus 16,15 há uma ordem expressa de Jesus, que diz: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. E em Mateus 28,19 está escrito também: portanto, ide e ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. Por que essas ordens expressas de Jesus? Porque o mundo, não obstante tanta religião, tantos deuses, era um mundo que estava distante do Deus verdadeiro, o Deus que não aceita a idolatria, o Deus que não divide a sua glória, a sua adoração com nenhum Deus e nenhuma outra coisa. Então, o mundo que era carente de evangelização. Quinto tópico, um mundo etnocêntrico. O que é um mundo etnocêntrico, meus irmãos? O mundo do apóstolo Paulo era um mundo onde cada um defendia sua etnia, vamos dizer assim. Roma defendia seus interesses, a Grécia defendia seus interesses, os judeus defendiam seus interesses, sua religião monoteísta, a defesa da lei, e cada um defendia seu mundo e excluía os outros. Só que o evangelho de Jesus não é um evangelho excludente, um evangelho discriminatório, mas um evangelho inclusivo. E a ideia era aquilo que Deus disse a Abraão lá atrás: Abraão, seja uma bênção para todas as famílias da terra. Eu abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Nós vamos ver os traços desse propósito de Deus em José do Egito. Aquele que Deus usou no Egito para ser um salvador do mundo. Alguém providenciou, dentro da administração de Faraó, suprimento para que quando viesse a seca, o mundo não perecesse. E a família de Jacó, que era a descendência ali de Abraão, também não perecesse. Então, queridos, um mundo etnocêntrico. Paulo agora vai ter que, ele que era extremamente defensor da religião judaica, e que nada mais servia, ele não aceitava o diferente, ele não aceitava que aqueles apóstolos leigos, aqueles homens leigos, pescadores, estivessem anunciando um evangelho diferente da palavra que ele ensinava. O que é que ele fez? Vou matar todo mundo que for diferente da minha religião. O nome disso é etnocentrismo. É a etnia sendo trazida para o centro. E Deus não se agrada disso. A proposta de Deus é o mundo inteiro para Jesus. João 3,16, texto clássico e texto áureo da Bíblia Sagrada, nos diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Meus amados, vamos então relembrar para você que está anotando. Nós já falamos sobre um mundo sob o domínio do Império Romano, primeiro tópico. Falamos no segundo, um mundo influenciado pela cultura grega ou cultura helênica. Terceiro tópico, um mundo infestado de religiões. O título da lição é O Mundo do Apóstolo Paulo. Quarto lugar, um mundo carente de evangelização. Já falamos. Quinto ponto, um mundo etnocêntrico, a etnia sendo o centro. E sexto lugar, o novo tópico aqui, um mundo de disruptura para o novo. O mundo do apóstolo Paulo, é um mundo que está agora rompendo para o novo. A mensagem que está surgindo é uma mensagem com uma nova conotação, com uma nova reinterpretação, uma mensagem onde foi resgatado o espírito da lei, vamos dizer assim, que é o evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Você vai encontrar
diversas vezes no Evangelho de Mateus, Jesus dizendo: ouvistes o que foi dito aos antigos? Eu, porém, vos digo assim assim. Ouvistes o que foi dito aos antigos? Não perjurarás, né? Não fale na sua palavra, né? Jesus diz: mas eu vos digo, né, que o vosso falar seja sim, sim, não, não. Ouviste o que foi dito aos antigos? Né? Não adulterarás. E eu vos digo que se alguém olhar para uma mulher e atentar para ela maliciosamente, essa pessoa já cometeu adultério com essa mulher. Como que é isso? Jesus está alterando a lei? Jesus está corrompendo a lei? Jesus está desvalorizando a lei? Obviamente que não. Jesus está resgatando o verdadeiro espírito da lei e reinterpretando a lei. Então, há uma disruptura para o novo, né? Paulo, ele é alguém que eu digo sempre, Paulo não era mau. Paulo era alguém zeloso da lei de Deus, né? Ele defendia, não é, a Torá, aquilo que ele aprendeu aos pés de Gamaliel e tudo mais. Mas quando ele se encontra com o Senhor no caminho de Damasco, toda a sua construção é demolida e uma nova construção é erguida. Ele agora não vai viver do que aprendeu de Gamaliel, não vai viver do que aprendeu do seu pai, ele vai viver do que Jesus Cristo revelou especificamente, pessoalmente, de forma personalizada, vamos dizer assim, para ele. Ele chega a dizer: o meu evangelho, né? Eu fui chamado, segundo a vontade de Deus, para essa nova proposta. Então, há uma disruptura para o novo. E todos nós sabemos que deixar o velho para encarar o novo não é fácil, né? Mas Jesus deu a receita. Ele disse que nós não podemos colocar vinho novo em odres velhos e não podemos colocar vinho velho em odres novos. Se o odre é novo, vinho novo. Se o odre é velho, vinho velho. Mas como o odre era novo, agora vinho novo. É uma nova proposta. Muita coisa que havia sido construída e contaminada com a tradição, isso foi um grande perigo, né, para a religião do passado. Agora havia uma nova proposta em nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós vamos ver um pouco disso aqui, irmãos, no primeiro tópico e subtópico 3, onde está falando sobre Paulo chamado para os gentios. Olha só, Atos 9 mostra que, em sua infinita sabedoria e presciência, capacidade de Deus de saber antecipadamente, Deus separou Paulo e o chamou a partir de uma experiência espiritual impressionante, bem diferente dos demais apóstolos. Por que dessa chamada? Para levar o nome de Jesus ao mundo gentílico. Ele soube que seu apostolado não se daria em Jerusalém, que já tinha Pedro, Tiago, o irmão do Senhor, e João, além dos outros apóstolos que ainda não haviam se espalhado pelo mundo. Por isso, Atos 26 menciona o testemunho pessoal do apóstolo perante o rei Agripa. Olha o que Paulo vai dizer, que o Senhor falou com ele: mas levanta-te e põe-te sobre os teus pés, porque te apareci por isto, para pôr por ministro e testemunha dos gentios, a quem agora te envio. Enquanto os apóstolos de Cristo restringiam-se a anunciar Jesus aos judeus, nosso Senhor convocava Paulo de maneira dramática para ser apóstolo entre os gentios, apóstolo da disruptura, apóstolo do rompimento com a mera tradição discriminatória. Os irmãos vejam, quando quando Jesus vai mandar Paulo à casa de Cornélio, é um trabalho. O Senhor revela aquele lençol vindo com diversos animais, e o Senhor diz: Pedro, mata e come. Ele diz: não posso comer, porque eu nunca comi coisa imunda. E aí o Senhor diz: não chames imundo aquilo a que eu purifiquei. Mas, meus queridos, os apóstolos judeus, né, ali com a religião judaica incrustada neles, foi muito difícil
E eu posso dizer aqui que muitos não conseguiram ir além do campo judeu. Mas Deus levanta Paulo para Paulo romper com essa bolha, não é? E ir até os gentios, a todos nós. Glória a Deus, porque se Paulo não avança com esse evangelho, não é, que deveria romper Jerusalém, ir para Samaria, Judéia e até os confins da terra, se ele não parte, talvez nós não tivéssemos sido alcançados por este evangelho maravilhoso. Sétimo ponto, eu coloquei aqui, um mundo de perseguição e sacrifício. É o mundo do apóstolo Paulo, né? Nós vamos ver que este mundo foi um mundo de perseguição. Eu coloquei aqui Atos dos Apóstolos, aqui onde nós lemos sobre a grande perseguição que começou com a morte de Estevão, aquele diácono irresistível, ninguém conseguia discutir com ele. E nós vamos ver que nesse período aí, né, no capítulo 6 nós vemos a instituição dos diáconos, no capítulo 7, que eu não vou ler tudo aqui, nós vamos ver que esse diácono cheio do Espírito Santo, Estevão, se levanta perante as autoridades religiosas e discursa de forma irresistível. Ninguém conseguia resistir à sabedoria e ao poder do Espírito com os quais esse diácono abençoado Estevão falava. E nós vemos aqui que ele é apedrejado, né? Testemunhas falsas se levantam, como se levantaram lá no Antigo Testamento, né? Quando Jezabel convocou aquelas testemunhas falsas para acusarem Nabote. Aqui se levantam testemunhas falsas, ele morre apedrejado, não obstante está vendo o céu aberto e o Cristo à direita de Deus Pai. Mas, depois da morte de Estevão, vai haver um divisor de águas na história da igreja, porque a partir daqui a perseguição é intensa. Mas essa perseguição é o que vai impulsionar os discípulos de Jesus, os apóstolos, a irem para outros lugares, como, por exemplo, Antioquia, e também em meio a essa perseguição, porque Paulo está nesse contexto quando Estevão morre. Ele é alguém que está com a roupa ali do diácono, ele guardando a roupa daqueles que apedrejaram Estevão, e ele se levanta como um grande perseguidor. Mas depois se encontra com o Cristo, e agora ele que jogava pedra na vidraça, ele agora vira vidraça. E não precisa mencionar aqui, os senhores e senhoritas são estudantes da Bíblia e sabem que Paulo foi muito perseguido por causa do Evangelho. Então, esse mundo do apóstolo Paulo, a partir dele, é um mundo de muita perseguição e, apesar dele, depois de convertido, né, a perseguição parece que dobra, porque agora ele vai estender esse Evangelho para muitas regiões, vai encontrar judeus, né, da diáspora, que estão em outras regiões, que vão combater. Paulo vai ser apedrejado, Paulo vai ser açoitado, vai ser preso e muitas outras coisas. Um mundo de perseguição. Vamos agora então, queridos, para o nosso 8º tópico. Estamos caminhando para o final, aqui o antepenúltimo tópico. Um mundo de consolidação do cristianismo. Um mundo de muita perseguição, de muita luta, de muita heresia, mas um mundo também de consolidação do cristianismo. Esse cristianismo tão discriminado, chamado no início de seita, chamado de o caminho, não é? Precisava se consolidar, porque a proposta não era de homem. Gamaliel chegou a dizer, quando estavam perseguindo os apóstolos, olha, larga esses homens de mão, porque se levantou fulano aí e até agariou alguns seguidores, mas depois morreu, acabou tudo. Depois se levantou outro aí e também não deu em nada. Se esta obra é de Deus, ela há de prosperar. Se não é de Deus, ela vai se acabar. Agora, o perigo é que a gente comece a perseguir essa obra e, se essa obra for de Deus, nós vamos estar lutando contra Deus. Foi uma palavra sábia de Gamaliel, que era alguém muito respeitado em Jerusalém. Muito bem, mas este mundo de Paulo é um mundo de consolidação do cristianismo. Vamos para o tópico 3.
e subtópico 3, que vai dizer assim: o mundo, palco da mensagem de Paulo ao povo gentílico. Então, lá no meio, vai dizer assim: ele plantou igrejas na Galácia, Paulo, Acaia e Ásia Menor. O apóstolo não se importava com status social, pois tinha bagagem cultural para entrar nos palácios, nos sinédrios judeus, nas praças do Areópago, em Atenas. Portanto, o mundo dos gentios foi o palco que o Espírito Santo montou para que Paulo pregasse o nome de Jesus e estabelecesse novas igrejas por onde passasse. Mas, queridos, esse comentário ainda eu quero recheá-lo um pouco, porque você vai observar, principalmente na primeira viagem missionária de Paulo, que ele sai de Antioquia, e ele vai percorrendo aquelas regiões da Ásia Menor, e vocês observem que no retorno ele vai, em cada cidade ele vai evangelizando, algumas cidades ele é hostilizado, mas alguém crê, e ele vai para outra cidade, e prega naquela cidade, foi melhor aceito, e ele vai fazendo todo o percurso. E no final, ele chega lá na última cidade, ele retorna. A Bíblia diz que ele vem estabelecendo bispos, presbíteros, para que cuidassem da igreja. Eu chamo isso de consolidação. Ele não era alguém que apenas pregava e largava para lá. Ele vinha retornando por essas igrejas que ele distribuiu o evangelho e vinha consolidando, estabelecendo lideranças, pastores que cuidassem dessas ovelhas. Então, queridos, um mundo de consolidação do cristianismo. Paulo não é apenas um difusor, um pregador do evangelho, um evangelista, mas Paulo é um pastor que vem também, estabelecendo, voltando por aqueles lugares, corrigindo erros. Nós vemos aqui 13 cartas atribuídas ao apóstolo Paulo. Essas cartas eram cartas de consolidação. A igreja às vezes estava se desviando, estava tomando caminhos errôneos, estavam sendo afetadas pelos judaizantes, e outras seitas que iam tentando se infiltrar. E Paulo mandava suas cartas no intuito de corrigir e consolidar essas igrejas e esse cristianismo que fora plantado ali. Nono lugar, eu enumerei aqui, um mundo com o mais elevado padrão religioso. Aqui eu já venho para o mundo interno do apóstolo Paulo. E eu quero ler aqui terceiro tópico e subtópicos 1 e 2, que vai dizer assim: em Atos 22, 3, Paulo declara a sua defesa em Jerusalém diante dos judeus que se opunham à sua mensagem, tratando-o como traidor da fé judaica. E ele dizia: eu sou judeu, nascido em Tarso da Cilícia. Ele falava em hebraico para aquela plateia, quando todos esperavam que falasse apenas em grego. O apóstolo Paulo tinha sangue de pais judeus. Seu pai era fariseu zeloso e influente na sinagoga em Tarso, e o criou para ser um fariseu, tanto quanto ele mesmo. Subtópico 2. A circuncisão foi uma lei obedecida pelos pais de Paulo, que o circuncidaram aos 8 dias de nascido, conforme ele diz em Filipenses 3:5. O apóstolo se declarou da tribo de Benjamim. Dentro da fé judaica, Paulo se tornou um defensor ardoroso da Torá e obedecia a todas as regras e leis requeridas, especialmente pelos fariseus. Ele era um religioso extremamente zeloso, no sentido de cumprir piamente a lei de Moisés. Havia sido instruído no conhecimento da Torá desde a sua meninice aos pés do rabino Gamaliel, pois conhecia tudo de ritos, leis e regras que regiam o santuário em Israel. Então, queridos, está aqui o quadro que mostra o que eu chamo de mundo interno. Um mundo construído com o mais elevado padrão religioso. Paulo, como religioso, não faltava nada. Era fariseu de fariseus, circuncidado ao 8º dia, zeloso da lei de Deus, estudioso, criado aos pés de Gamaliel,
ali ele faz o seu doutorado, não é? Ou o seu mestrado, mas quando se encontra com Jesus, toda essa construção é destituída, ela cai por terra e Paulo agora, não é? Vai para uma nova dimensão na sua vida espiritual. Por último, querido, fechando aqui o nosso comentário, um mundo escravizado no 10º tópico, né? A gente tem aí um evangelho que está como uma semente plantada no asfalto e que está brotando. Mas esse mundo é um mundo escravizado. É um mundo que está sob o domínio do Império Romano. Não imagine que Israel estava livre para adorar a Deus, para fazer o que quisesse. Não pense que os cristãos do primeiro século estavam livres para pregar o Evangelho, né? O mundo era um mundo escravizado. Os publicanos eram assim muito censurados, discriminados, a sua oferta não era aceita no templo, porque eles arrecadavam impostos para o Império Romano, eram considerados traidores. O culto tinha suas limitações, porque não se admitia que alguém dissesse que havia um outro rei em Israel. Não, ninguém admitia. O rei é César, de Roma. A César é prestada toda reverência, a César é prestada todas as homenagens e a César é prestado o culto. Então, este mundo tem a língua grega, tem a ordem implantada pelo Império Romano, mas esse mundo é um mundo escravizado. Mas Jesus disse, em João 8,32, né? E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. A proposta do Evangelho era mais do que uma libertação física, mais do que uma libertação territorial, mas era uma libertação da alma, do espírito, para se servir a Deus. Meus queridos e amados irmãos, eu fico por aqui. Me desculpem as limitações dessa gravação, orem por nós, não é? E, se Deus quiser, esta semana estaremos gravando mais um vídeo para que você não fique desassistido nesse período. Que Deus abençoe, receba um abraço carinhoso do pastor Walter Pereira. Até o nosso próximo vídeo, se Deus assim o permitir.